Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula e continuar com o assunto de medir. Hoje eu vou associar contar e medir. Você já viu a importância de que tem a contagem de objetos em nossa vida cotidiana, pois o mesmo se dá com a medição, ou seja, a medição e a contagem estão relacionadas. Como? Mais para frente eu irei explicar e mostrar exemplos. Contar e medir são ações muito importantes na vida e são ideias igualmente importantes na matemática. Por exemplo, na construção de uma casa, o que nós contamos? Contamos o número de molduras, de janelas, de portas, de cômodos que tem a casa. Até antes de construir, temos que fazer um cálculo para saber mais ou menos quantos tijolos iremos usar para construir a casa. Para quê? Para que no final das contas seja algo mais prático. Por exemplo, eu vou construir um muro de 3.000 tijolos, então, através da medição, eu posso medir o tamanho que vai ser o muro, medir o tamanho do tijolo e através dessas duas medições eu posso dizer quantos tijolos eu vou usar. Ao invés de eu só chutar um número, de olhar assim no olho e dizer, ele vai usar 500 tijolos, mas só que eu vou usar bem mais. Por exemplo, também no cotidiano, quando vamos cozinhar alguma coisa na receita do bolo, nós contamos o número de ovos, de xícara, de leite, a quantidade de leite que vai usar, colher de chocolate em pó, fermento e etc. Mas também temos que medir a temperatura do forno, o tempo necessário para que o bolo asse, por exemplo. Então, contar e medir, com toda certeza, estão bem associados, porque através da contagem e da medição, na junção dos dois, podemos fazer muitas coisas, como facilitar a construção de casa e até mesmo na cozinha. A necessidade de medir. Medir é um ato tão comum em nosso cotidiano que fica difícil imaginar um tempo ou um lugar em que não se costumava medir alguma coisa. Se olharmos para o passado da humanidade, podemos imaginar que contar e medir são necessários desde que o homem é homem, pois essas ações fazem parte da vida do ser humano, tanto quanto o ato de falar. Desde os primórdios da humanidade, o intuito de contar e medir já existia. Não é tão avançado quanto é hoje. Diga aí um tempo que não existia números. Como faziam para contar? Mesmo não existindo números, já existia um sistema de contagem, por exemplo. Um agricultor que cuidava de um rebanho de ovelhas, para saber quantas ovelhas tinham toda manhã e toda noite, quando abrem o curral e quando colocam dentro do curral, eles simplesmente associavam cada ovelha a uma pedrinha. Ou seja, se tinham 10 ovelhas, eles colocavam 10 pedrinhas dentro do saco e cada vez que uma ovelha passava, eles tiravam uma pedrinha de dentro do saco. Se sobrasse alguma pedrinha dentro do saco, era porque estava faltando alguma ovelha. E se faltasse alguma pedrinha, tinha uma ovelha a mais. De onde apareceu essa ovelha? Então o sistema de contagem, desde de sempre, está na humanidade. E de medição também. Mas só que como eles mediam naquela época? A medição deles não era exata. Eles faziam a medição no meio de comparação. Por exemplo, para saber o tamanho deles, ele comparava com um pedaço de pau. Ah, eu sou do tamanho desse pedaço de pau. Algo assim do tipo. Não era exato, só começou a ser mais exato a partir do momento que criaram os números, sistemas de unidade e medida. Afinal, o que é medir? Medir uma grandeza é contar quantas vezes cabe dentro dela uma certa unidade de medida que é tomada de padrão. Ou seja, por exemplo, vamos medir uma altura. Um adolescente mede 1,65 m. Então quer dizer que dentro dele ali, você consegue, cabe 1,65 m. A unidade de medida é 1 metro e os centímetros. Como, por exemplo, a temperatura de uma criança. 65 graus ali tem 65 graus Celsius. É outra unidade de medida. E assim como outras e outras. Então, hoje a aula vai ser só isso. Uma forma de associar medidas e contagem. Os dois sempre estão relacionados. Algo simples e básico
que é muito importante para o nosso dia a dia e nossa vida.